Aleluia, aleluia, Pai, nós agradecemos, Senhor, pela generosidade, Pai, do Teu povo. Agradecemos, Deus, por cada coração, Deus, que está disposto, Pai, está com o coração certo para colaborar, para participar dessa obra no norte de Minas, Pai. Nós agradecemos, Deus, por todos os recursos chegando, Deus, todos os recursos que já chegaram, porque não vai faltar, Deus, vai sobrar em todas as áreas, Deus, tanto na igreja quanto na vida de cada irmão, Pai, na vida de cada membro dessa igreja. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, você pode se sentar. Deus é bom, amém? Bom dia, gente, pode sentar também, viu? Você também pode sentar, amém? Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Fico muito feliz de ver essa igreja cheia nessa manhã, mesmo com chuva, né? Eu queria dar os parabéns para você que veio na chuva. Eu queria, mas não quero mais. Porque eu estava pensando assim, quando a pessoa trabalha, e ela chega no trabalho na chuva, o patrão não costuma elogiar, né? Já reparou isso? Você já viu um chefe que fala assim, ó, que bom que você veio trabalhar hoje, mesmo chovendo? Não fala, né? Por que não fala? Porque a pessoa que vai trabalhar, ela vai lá para receber alguma coisa, né? E sabe, irmãos, quando você vem aqui na igreja, mesmo na chuva, você está recebendo alguma coisa aqui. Amém? Quem é a pessoa mais beneficiada de vir ao culto? Quem é a pessoa que ganha mais de vir ao culto? Irmãos, a gente precisa priorizar o que Deus prioriza, amém? A gente precisa valorizar o que Deus valoriza. A gente precisa entender que no reino de Deus, as coisas têm pesos diferentes. E muitas vezes o que você valoriza no seu dia a dia não é o que Deus valoriza, e o contrário é verdade. Então é muito importante a gente saber o que Deus valoriza. Amém? O que é importante para Deus? Porque quando a gente fala sobre honra, né? Como é que você honra uma pessoa? Qual a maneira certa de honrar uma pessoa? É você valorizar aquilo que a pessoa valoriza, não é isso? Não é? Honra é isso, não é? Eu valorizo o que a pessoa valoriza. O que é desonra? Eu não valorizar o que a pessoa valoriza. Quando a gente fala sobre Deus, é a mesma coisa. O que é honrar a Deus? Dar importância àquilo que Deus dá importância. E as coisas que Deus não dá importância, você deixar em segundo plano na sua vida. Amém? Gente, essa é a coisa mais importante do mundo. Descobrir o que Deus valoriza e valorizar o que Deus valoriza. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, amém? Eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 24. Gênesis 25, 24. Aqui a gente vai ver a história de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Amém? Gênesis 25, 24 diz assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Então o primeiro bebê que nasceu, ele era bem peludo, parecia que ele estava coberto com um manto de pelos, e eram pelos vermelhos. Ele era um menino ruivo e peludo, amém? Imagine o primo It. Vocês conhecem o primo It da família Adas? Não. Todo peludão, esse era o primeiro, Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó significa calcanhar. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. Respondeu Jacó: venda-me primeiro
o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Diga assim: desprezou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: desprezou. Desprezou. Por que ele desprezou? Porque ele não valorizou. Amém? Não valorizou o quê? O direito de ser filho mais velho, ou os benefícios de ser filho mais velho. Quem aqui é filho mais velho? Deixa eu ver. Nur tem um tanto de filho mais velho. Você sabe qual que é o seu direito de filho mais velho? Nenhum. Mas naquela época existia um direito de ser filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho ele era o herdeiro, o principal herdeiro da família. Eu não sei se você tem uma herança grande na sua família, o que seu pai... O que o papai deixou para você, né? Mas naquela época, irmãos, a herança era dividida entre todos os filhos, e o filho mais velho recebia o dobro dos outros irmãos. Então ele recebia, sei lá, 4, outros recebiam 2, 2, 2. Era assim que funcionava. Hoje não existe essa lei mais, amém? Não existe. Mas veja bem, no caso específico aqui de Jacó e Esaú, o direito de primogenitura não era só esse, era muito mais do que esse. Por quê? Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Qual que era a promessa da vida de Abraão? Em sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Essa era a promessa que Deus deu para Abraão. Abraão teve quantos filhos com Sara, que era a esposa dele, a esposa da aliança dele? Um filho, amém? Isaac. Então Isaac foi o herdeiro dessa promessa, concorda? Então da descendência de Isaac seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas quando Isaac teve filho, pela primeira vez aconteceu uma coisa que não tinha acontecido ainda. Vieram 2. Então não seriam mais os 2, nem Jacó, nem Esaú, não seria de Jacó e de Esaú, seriam abençoadas todas as descendências, apenas de um. E qual era esse que seria bendito todas as famílias da terra? Esaú, amém? Porque Esaú era o primeiro. Agora é importante a gente lembrar que ele era o primeiro, mas por uma questão de segundos, não é isso? Porque eles eram gêmeos. Então saiu, e o Jacó ainda saiu segurando o pé dele, pelo calcanhar. Eles realmente estavam lá disputando para saber quem nasceu primeiro, mas Esaú nasceu primeiro. Então existia uma promessa, irmãos, eterna sobre a vida de Esaú, que era: desse aqui vai vir alguém de quem vão ser abençoadas todas as famílias da terra, amém? Essa promessa estava falando sobre Jesus Cristo, amém? Existia uma promessa eterna ali. Só que Jacó, ele queria muito ter esse direito de primogenitura. Não sei se é porque ele foi gêmeo, e ele achou que foi injusto por causa de 20 segundos ele não ser o primeiro, eu não sei, mas ele queria muito esse direito, ele queria muito ter essa promessa, ele queria muito estar nesse lugar. E se você for perceber bem, irmãos, dos 2, com uma mente daquela época, qual dos 2 você acha que era o mais provável? Agora, não falando de mais velho ou mais novo, mas qual que era o mais provável de ser o cara que Deus gostaria que herdasse essa promessa? Pensa numa coisa, um era caçador, valente, era o cara que ia para a floresta e voltava sempre com um animal. Era um cara, era um alfa, amém? Era um macho alfa, o cara que ia lá. O outro ficava em casa, cozinhando, não é isso? O outro ficava em casa cozinhando. Tanto é, tanto é que o pai gostava do mais velho, mas a mãe era fã do mais novo. Vocês entenderam? As duas personalidades. Qual dos 2 você acha que tinha mais cara de ser o cara nessa história aqui? O herdeiro. Aquele que ia levar o nome para frente. Quem que vocês acham que ia ser? Hã? Esaú ou Jacó?
Amém? Não parece que era o mais óbvio? No entanto, existiu uma diferença entre os dois, e essa diferença fez toda a diferença. Sabe qual foi? Um queria e o outro não queria. Irmãos, no reino de Deus, querer faz toda a diferença, amém? Faz toda a diferença. Sabe por quê? Nós não somos calvinistas. Nós não acreditamos em predestinação. Nós não acreditamos que Deus escolheu um para chorar e o outro para rir. Amém? Na verdade, nós temos uma palavra, que essa palavra é tão clara, e ela fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Não existe esse negócio de Deus, de você nascer e Deus aprontar para você e falar assim, esse aqui vai ser sucesso. E o outro falar assim, esse aqui talvez, ou esse aqui pode desistir. Graças a Deus não existe isso. Mas sabe o que faz diferença entre um e outro? Você querer ou você não querer. Amém, gente? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele respeita o livre-arbítrio. Então existiam dois lá. Um já tinha nascido primeiro, então um já tinha nascido do jeito certo, ele já era reconhecido pelos outros como herdeiro, ele era reconhecido pelo pai como herdeiro. Pai, o que é mais importante naquela época? Quem o pai gostava ou quem a mãe gostava? Amém? Patriarcado, né? O pai já tinha escolhido, o pai já gostava dele, ele já tinha nascido primeiro, ele já tinha um nome, ele já tinha personalidade, ele já tinha a inclinação. Mas ele não tinha uma coisa, ele não queria, ele não achava importante, ele não achava que era uma coisa para se valorizar. E o Jacó, que tinha tudo ao contrário, amém? Jacó era um menino que não era peludo, né? Então não tinha tanta testosterona. Era um menino que gostava de ficar em casa, era um menino que gostava de cozinhar, não é? Gostava de ficar em casa, gostava de cozinhar, não saía, não gostava de ir no mato caçar bicho. Ele era o mais novo, ele era o preferido da mamãe. Mas Jacó, irmãos, Jacó queria demais. Jacó, ele estava doido para aquele negócio, porque ele pensava assim, esse nome, esse direito de primogenitura vai me levar para um lugar diferente. Vai me levar para um lugar que eu quero estar, amém? Irmãos, na vida cristã, na vida com Deus, você querer faz toda a diferença. Você não é predestinado a nada. Na verdade, existe um caminho, existe um plano de Deus para a sua vida, mas esse plano só vai acontecer se você quiser. Amém? Se você valorizar. Como a Bíblia disse. Aleluia. Como a Bíblia disse, Esaú desprezou. Ele trocou uma coisa de Deus por um prato de comida. Ele achou assim, eu acho mais importante esse prato de comida do que aquilo que Deus tem para mim. De que me vale essa promessa se eu vou morrer de fome, né? Você imagina você trocar uma coisa eterna por um prato de comida? Será que isso acontece ainda? Será que as pessoas ainda trocam coisas eternas por uma coisa do dia a dia? Não. Por um salário? Será que as pessoas trocam? Será que as pessoas trocam coisas eternas por um emprego? Será que as pessoas trocam coisas eternas por coisas não eternas? Não em muitos casos, viu, irmãos? Não em muitos casos. Mas em muitos lugares as pessoas fazem isso. As pessoas trocam, falam assim, não, mas isso aqui... a gente tem essas frases, né, com as pessoas, não, mas eu preciso pensar na minha família, não é? Eu preciso pensar na minha família. Eu sei que Deus está me oferecendo uma coisa aqui, eu sei que é uma coisa grande, eu sei que é uma coisa boa, mas eu tenho que pensar na minha família. Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, mas agora eu não posso, porque eu preciso de cuidar das minhas coisas primeiro. Eu preciso de preparar as minhas coisas primeiro, tem coisas que eu preciso olhar antes. Então, sabe o que você está fazendo quando você faz isso, irmãos? Você está desprezando a vontade de Deus para a sua vida. Amém? 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 Você está desprezando. O que é desprezar? É não valorizar. É colocar menos valor naquilo do que Deus coloca. É achar que aquilo ali é uma coisa de menos importância para você.
Esaú fez isso. Esaú estava com fome, então ele foi pela fome, e não pela promessa. Agora, olha só, Gênesis 27. Aqui é a continuação. Ele já tinha vendido o direito de primogenitura, e agora ia ter uma bênção, né? O pai dele estava velho já, precisava de dar uma bênção para os meninos. Acontece. Precisava de dar uma bênção para os meninos. E ele sabia, Jacó sabia, que a bênção dele ia ser muito pior que a do irmão dele. Por quê? Porque ele sabia que o pai dele gostava mais do irmão do que dele. E a mãe dele planejou, fez um estratagema inteiro lá para ele poder receber essa bênção no lugar do irmão dele. Então, essa bênção seria só a confirmação do direito de primogenitura. E eles enganam o pai dele. O pai dele não estava enxergando mais, né? Ele vai lá e pega um pelo de animal e coloca no braço para o pai dele passar a mão e achar que era Esaú, etc. Ele consegue. E aí, como se fosse uma novela, um filme, né? Assim que Jacó sai com a bênção, chega Esaú. E aí, quando Esaú chega, o pai dele desespera, fala assim, mas eu acabei de abençoar você, Esaú. Fala assim, não, eu não estava aqui. Aí ele percebeu, foi Jacó. E aí, versículo 34 diz assim, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai, abençoa também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Você percebe que quando ele vendeu o direito de primogenitura, ele não preocupou, não é isso? Era só o direito de primogenitura. Nem sei se eu vou estar vivo para receber. Mas agora, ele percebe o que aconteceu, e a Bíblia fala que ele chora, e ele grita, e ele fica desesperado. E sabe de uma coisa, irmãos? Sabe o que esse choro, esse grito e esse desespero de Esaú conseguiram para ele? Nada. Não era possível voltar atrás. Porque aquilo que ele desprezou, ele perdeu. Amém? Irmão, sabe de uma coisa? Existem coisas na nossa vida que realmente, se você desprezar, você vai perder. E dependendo do tempo, mesmo que você se arrependa, você não vai conseguir entrar onde Deus gostaria de que você estivesse, sabia? Amém? Não é uma palavra de maldição, é uma coisa que acontece mesmo. Porque às vezes o tempo passou mesmo, e aquilo que Deus tinha para você não existe mais, foi ocupado por outra pessoa. E não seria justo Deus tirar aquela pessoa e colocar você lá, não é? Então, não é que você, não é que você perdeu a salvação, não é isso, mas você não está dentro do centro da vontade de Deus para a sua vida. E mesmo que você se arrependa, e mesmo que Deus te perdoe e você vá para o céu, perceba que é possível que você perca coisas que Deus tinha para você. Coisas que Deus tinha para você, só para você. Amém? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Então, irmãos, depois daquele momento, mesmo com o choro, mesmo com a tristeza, mesmo com o desespero, não foi possível voltar atrás, porque ele havia desprezado o que Deus tinha proposto para ele. Amém? Qual que é o ensinamento para a gente? A gente precisa valorizar o que Deus tem para nós. A gente precisa valorizar os planos de Deus para a nossa vida. A gente precisa entender que as coisas que Deus tem para nós, elas são uma honra, não um peso. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Porque muitas vezes a gente foge do plano de Deus para a nossa vida, e a gente tem várias boas desculpas para isso, né? Quer ver uma boa desculpa? Humildade. Saber que humildade é uma boa desculpa? Deus fala com você alguma coisa, ou pessoalmente, ou levanta alguém para falar, e você fala assim, que isso, Deus, quem sou eu? Não posso. Escolhe outra pessoa melhor, porque eu não sou capaz de fazer. Isso é humildade?
Parece humildade, não parece? Quando Deus chega para você e fala assim, faça isso, você fala assim, não, Deus, que isso, Deus, eu não, eu sou muito pequeno, eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou o barco que sobrou. Irmãos, não, eu não. Mas sabe, muitas vezes isso acontece. E realmente tem esse aspecto de humildade, né? Esse aspecto de que você realmente está... Você é humilde se você acha que você não consegue. Mas, todas as vezes na Bíblia que alguém chegou para Deus e falou assim, eu não consigo, não quero, escolhe outra pessoa, você acha que Deus ficou de boa com isso? Em todas essas vezes? Nenhuma, irmãos. Ele sempre foi lá e sempre fez o possível para as pessoas mudarem de ideia e entrarem no plano dele para a sua vida. Amém? Foi assim com Moisés. Deus chega para Moisés, Moisés está 40 anos só cuidando de ovelha, sem mexer com ninguém. Não estava mexendo com ser humano nenhum, só ovelha, ovelha, ovelha. Estava uma vida tranquila, cara de boa. E Deus chega para ele e fala assim, vai voltar para o Egito e vai libertar o povo, igual você sempre sonhou. E ele fala assim, não, Deus, manda outra pessoa. Eu falo mal, eu não sei falar direito. Eu prefiro não falar, eu prefiro ficar nos bastidores, né? E foi a primeira vez na história que alguém falou assim, eu sou do Ministério de Socorros, né? Deus chamou, não foi? E ele falou assim, não, Deus, eu não consigo falar. Qualquer coisa, menos falar. Engraçado, né? E mesmo assim ele foi lá. E mesmo assim ele falou. E mesmo assim deu certo. Agora você pensa assim, então toda vez que eu falar não, Deus vai me convencer. Não, irmãos, porque a gente só sabe as histórias das pessoas que falaram sim. Você já pensou que pode ter um tanto de gente na Bíblia que falou não e a gente nem sabe? Que talvez Deus tenha chamado alguém antes de chamar Moisés, ou tenha chamado alguém antes de chamar Elias, ou tenha chamado alguém antes de chamar Davi, e o pessoal, e não foi. E a gente não sabe o nome da pessoa, porque Deus insiste, mas Ele insiste até certo ponto, sabia? Uma hora Ele para de insistir mesmo, porque o coração endurece tanto que não tem o que fazer. Então, irmãos, Ele chegou para Moisés, né? Falou assim, Moisés, vai fazer sim, mamãe, tá bom, Moisés. Coloca seu irmão aí, mas você vai fazer. E ele fez. E aqui, a gente vê que a gente precisa entender que você falar para Deus que Ele sabe menos do que você, não é humildade. Amém? Então, se Deus mandou você fazer uma coisa, e você fala assim, Deus, eu não dou conta, você está sendo humilde ou você está sendo arrogante? De falar que você sabe mais do que Deus. Falar assim, Deus, acho que você não me conhece tão bem. Não é? Acho que você está enganado nesse ponto. Humildade, irmãos, não é você não querer fazer as coisas. Sabe uma coisa que parece também uma coisa boa e não é, e às vezes tira as pessoas do propósito de Deus para elas? Timidez. Timidez é um sinal de humildade? É? É o quê? Timidez é sinal de quê? É o contrário de humildade. Timidez é sinal de orgulho. Sabia disso? Por quê? O que o tímido tem medo? De perder a reputação, não é? De chegar aqui na frente e fazer uma bobagem tão grande que as pessoas vão sempre lembrar dele pela bobagem que ele fez. Ele está com medo do quê? Perder uma reputação. Agora, uma pessoa que não liga muito porque as pessoas pensam dela, ela é tímida. Criança é tímida. Agora, a criança é humilde ou é orgulhosa? Amém? E não é tímida. Concorda? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, Deus, eu não consigo porque eu sou tímido. Mas, na verdade, você está sendo orgulhoso. Porque Deus está te mandando fazer um negócio, você está falando assim, Deus, eu não quero fazer isso porque vai queimar meu filme. Vou perder minha reputação. Minha reputação é mais importante do que a sua vontade para a minha vida. É isso que você está falando, sem falar. Amém? É isso que você está falando. Então, entenda uma coisa, irmãos. Tudo que você faz para sair da vontade de Deus, você pode arrumar um tanto de desculpa bonita, mas todas elas são só desculpas bonitas. Nenhuma delas é a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que a gente precisa desejar o que Deus deseja. Amém? A gente precisa desejar o que Deus deseja para nós, para a nossa vida. O que Deus tem para você?
Você precisa descobrir e você precisa desejar, como se fosse você mesmo desejando. Mas sabe de uma coisa? É interessante a gente perceber que, na maioria das vezes, a gente realmente quer o que Deus quer para nós. No fundo, a gente quer. A gente só tem medo, às vezes, ou preguiça, ou medo de errar. Mas, no fundo, a gente quer. Porque quando Deus fala com você assim, você vai influenciar muitas pessoas para o Evangelho. No fundo, não é o que a gente quer fazer. Quando Deus fala assim, você vai, através da sua vida, muitas pessoas serão salvas. Elas vão encontrar Cristo através de você. No fundo, não é o que a gente quer. A gente não quer que as pessoas sejam salvas, a gente não quer que as pessoas sejam felizes, a gente não quer que o reino ganhe. Então, por que a gente não quer fazer aquilo? Por causa dessas coisas que a gente vai inventando como desculpa para a gente. Mas, no fundo, o que a gente está fazendo é desprezar a vontade de Deus para nós. E sabe, irmãos, a gente precisa aprender a gostar do que Deus gosta. A gente precisa aprender a empolgar com o que Deus empolga. A gente precisa aprender a ficar feliz com o que deixa Deus feliz. Então, quando você tem um chamado, irmãos, olha que legal, você não precisa ter vergonha do seu chamado. Você pode ficar feliz com o seu chamado. Amém? Eu sei que a gente tem, muitas pessoas aqui têm essa personalidade, né? Eu estou aqui, mas eu não queria estar, né? Eu estou aqui, mas é porque Deus mandou. Porque por mim mesmo eu não estaria. Mas, no fundo, não é bem assim. Porque, na verdade, o que não quer estar aqui não é você. É só a sua carne mesmo. Você quer. Porque você é um espírito. E você é um espírito recriado. E o seu espírito é recriado à imagem de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, você quer, irmão. A gente precisa realmente mudar esse nosso discurso. Falar assim, eu estou fazendo aqui porque Deus mandou, mas no fundo eu não quero, eu não queria outra coisa. Não, você queria. Porque o seu espírito, ele quer fazer sempre a vontade de Deus. A sua carne é que fica encebando, mas o seu espírito sempre quer, irmão. Sempre quer. Você pode perceber isso pelo tanto que você fica feliz quando você faz a vontade de Deus. Ou não é verdade? Quando você cumpre a vontade de Deus, você não fica alegre? Você não fica animado? Você não fica querendo falar para todo mundo? É porque você quer mesmo. Você sempre quis. Eu lembro mesmo. Às vezes eu falo assim que eu nunca quis ser pastor, né? Que nem mexer com essas coisas de igreja, porque tive um chamado, eu nem estava querendo mesmo, eu estava pensando em outras coisas, mas eu recebi uma palavra de Deus para fazer o remo e tananã, e foi assim. Mas veja, eu estava lembrando outro dia que quando eu era criança com 5 anos, 5, 4 anos, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu queria ser pastor. Eu esqueci isso, saiu da minha mente, mas eu falava, não, eu quero ser pastor. E depois eu começava a misturar, falava assim, não, eu quero ser pastor e policial. Eu quero ser pastor e médico, não sei o que. Eu quero ser pastor e político. Eu falava essas coisas. Mas durante muito tempo na minha infância, eu falava, eu queria ser pastor. Eu nem sei por que eu queria ser pastor. Mas eu falava isso, depois eu esqueci. Mas depois eu quis de novo. Mas entenda uma coisa, você não sabe o que você quer. Amém? Você acha que você sabe, mas você não sabe o que você quer. Sabe quem sabe o que você quer? O seu espírito recriado. Aquilo que está dentro de você, irmãos, dentro de você. Existe uma parte sua que sabe exatamente o que quer. E é por isso que você está na igreja, e é por isso que você está servindo, porque existe um chamado para a sua vida. E você está fazendo as coisas porque o seu espírito está te impulsionando a chegar nesse chamado. Mas sabe de uma coisa? Quando o chamado ficar mais claro, não fique agarrado ao que te trouxe ao chamado, amém? Não fique agarrado ao caminho do chamado, entenda, se o chamado ficar mais claro, sabe o que você pode fazer? Você pode falar assim, será? Ou você pode abraçar o chamado. Ou você pode falar assim, é isso que eu quero com todas as minhas forças. É isso que eu vou fazer da minha vida. Amém? Eu entendo que existe isso, de falar assim, e eu sei que eu fui assim durante muito tempo, e é um erro meu mesmo ter feito dessa forma. As pessoas perguntavam para mim e falavam assim, qual que é o seu chamado, Daniel? E eu falava assim, não sei. E às vezes já dando aula no Rema. E aí, qual que é o seu chamado? Eu não sei, estou descobrindo ainda. Não, irmãos, meu chamado é ser um pregador da palavra. Meu chamado é ser um ministro, um mestre da palavra. Amém? Você pode não concordar, você não precisa concordar. Eu que tenho que saber. É importante que eu saiba.
É importante a gente saber essas coisas. É importante a gente não ter medo de falar quem a gente é. É importante quando a pessoa falar, você é pastor, você não gaguejar. Você falar assim, não, realmente eu sou pastor mesmo. O que? Mas você não parece. Não importa o que eu pareço. Eu sou. Porque por dentro eu tenho certeza que eu sou. Porque por dentro eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra e eu vou cumprir essa palavra. O primeiro passo para você realmente entrar no chamado é você saber que você tem um chamado e você querer o chamado. Amém? Então a gente não precisa ter medo do chamado. A gente não precisa ter medo de ser arrogante ou de passar na frente. Se a gente sabe, a gente pode ir falando as coisas, mesmo que ainda não esteja acontecendo. Amém? Mesmo que não esteja acontecendo, porque a gente tem que gostar. Deus não quer que a gente faça as coisas obrigado. Ele quer que a gente goste do que a gente está fazendo. Ele quer, é óbvio, né, gente? Se uma empresa, pensa bem, uma empresa, o sonho da empresa não é que os colaboradores vistam a camisa da empresa? Não é? Você acha que numa igreja é diferente? Você acha que uma igreja funciona bem se as pessoas não vestirem a camisa? Elas só fazem as coisas para não ir para o inferno mesmo? Realmente, tem que vestir a camisa. Tem que gostar. Amém? Olha só, abra lá para mim, por favor, em Mateus, capítulo 25. Versículo 14. Amém? E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Fala assim, imediatamente. Imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Essa parábola aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre a igreja do Senhor. Amém? Por quê? Esse capítulo inteiro, Mateus 25, são parábolas escatológicas, né? Parábolas à volta de Cristo. Então, primeiro é uma parábola sobre os judeus, por último uma parábola sobre os gentios, e no meio, essa parábola, a parábola sobre a igreja. Então, você percebe que na igreja, ele percebia que havia 3 tipos de pessoas, né? Na verdade, 3 tipos. Uma recebe muito talento, outra recebe menos talento, outra recebeu 1 talento. Mas veja que as 2 que receberam 5 e 2, elas foram e fizeram alguma coisa com aquele talento. E você percebe que aquele que transformou 5 em 10 e o que transformou 2 em 4 tiveram o mesmo tipo de elogio? Foram chamados de servo bom e fiel. Amém? Isso quer dizer que não importa o tanto que você consegue fazer. Importa o tanto de coração que você coloca nas coisas. Amém? Porque resultados são diferentes.
Mas o que tinha em comum o de 5 e o de 2? Os dois duplicaram. Ou seja, os dois deram 100% do que eles podiam fazer. Amém, gente? E Deus não liga se você tem uma igreja de 5.000 pessoas ou se você é fiel na diaconia. Mas se você dá 100% do que você pode. Amém? Então, aqueles dois tiveram o mesmo elogio, eles entraram para o reino com a mesma recompensa. Mas, aquele que recebeu um talento, a Bíblia fala que ele ficou com medo. E ele escondeu o talento. E sabe que o senhor dele não falou assim, tadinho, ficou com medo, eu sei como é difícil mesmo, esse mundo dos negócios é complicado mesmo, vem aqui, servo mais ou menos. Ele não fala nada disso. Ele fala assim, você é um servo mau e negligente, porque aquilo que eu coloquei na sua mão para fazer, você não fez. Amém? Servo mau e negligente. E o pior, irmãos, e aí essa é uma parte que eu acho pesada da parábola, e eu nem gosto de falar dessa parte, mas Jesus falou, a gente tem que falar também. Ele manda lançar aquele servo fora, onde haverá, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você sabe na Bíblia onde que existe choro e ranger de dentes? Alguém sabe? No inferno, não é? Isso quer dizer que é possível você perder a salvação se você esconder o seu talento? Eram pessoas da igreja, não eram? Eram servos, não eram? Receberam um talento, mas ele escondeu, ele não fez nada com ele. E a Bíblia fala que no final ele seria lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E choro e ranger de dentes e trevas não parece com o céu para mim. Amém? Entende, irmãos, que é possível realmente você perder a salvação? Eu sou salvo por obras? Não, mas veja, quando Deus te fala alguma coisa e você se nega sistematicamente a obedecer durante muito tempo, você percebe que você está resistindo ao próprio Espírito Santo? Você está resistindo ao próprio Espírito Santo falando com você? E como que você vai ser salvo? Se a Bíblia fala que para a salvação você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Qual tipo de Senhor é esse que você não obedece? Qual tipo de Senhor é esse que você não liga para o que Ele fala? Que Ele te manda fazer uma coisa e você faz exatamente o contrário. Agora, aqueles que multiplicaram o talento, a Bíblia fala que, pelo menos o de 5, fala que ele saiu imediatamente a multiplicar o talento. Ele pegou aquela palavra e ele correu com aquela palavra. Sabe, irmãos, isso demonstra o coração que a gente precisa ter com as coisas de Deus, amém? Você receber uma palavra de Deus, você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido, porque é assim que as pessoas que têm o coração certo fazem. Elas são rápidas, não é? Quando você gosta de alguma coisa, eu não estou falando de opressão, eu estou falando do jeito certo de viver a vida. Quando você gosta de alguma coisa, você não tem pressa para fazer as coisas? Pensa bem, a gente está no Natal, não é isso? Quase no Natal. Chegando no Natal. Quem aqui tem na família, eu não sei porque na minha família não tinha, né? Essa tradição de colocar uma árvore de Natal e colocar os presentes embaixo, embrulhados. Tem alguém aqui? Deixa eu ver, quem aqui é rico? Família rica, aqui, pronto. Pois bem, eu não tinha mesmo essa tradição, mas eu sei que tem muita família assim, né? Você tem a árvore e você coloca os embrulhos embaixo. E aí, quando que você abre os embrulhos? Tem gente que abre meia-noite, não é isso? E tem gente que abre no outro dia de manhã, não é? Mas acho que rola. Agora, vamos pensar nas crianças, tá? Nas crianças. Você acha que vamos dizer que vai abrir meia-noite, certo? Tem que abrir meia-noite. Você acha que tem alguma criança normal que fala assim, ô pai, eu estou com sono, eu vou dormir, amanhã de manhã vamos ver esse presente, vamos ver o que tem? Vocês conhecem alguma criança assim? Ah, não sei. Ou então, se for abrir no outro dia de manhã, você acha que tem alguma criança que vai acordar tarde nesse dia? Vocês já viram como é que criança é? Tipo assim, para ir para a escola, às vezes é uma tragédia, né? Para poder tirar. Mas fala assim, vamos viajar. Esses meninos dormem, eles dormem na noite anterior, ou já acorda com a roupa da viagem já. Entendeu que assim que tem que ser a nossa vida? Deus falou uma coisa com a gente não pode ficar assim, tá bom, Deus, com o tempo a gente chega lá.
Ah, tá bom, Deus, eu vou ver aqui o que eu faço. Na verdade, a nossa empolgação devia ser assim, o quê? Tem que fazer agora. Vamos dar um jeito de fazer isso agora. Eu preciso correr para fazer. O que eu preciso fazer para chegar onde Deus quer que eu esteja? Imediatamente, irmãos. O que aqueles dois homens tinham em comum? Eles pegaram e saíram negociando imediatamente. Eles não ficaram falando assim, o que eu vou fazer com esse talento? Não, eu vou pegar esse talento e vou fazer alguma coisa com ele, porque é uma palavra do meu Senhor, eu preciso honrar essa palavra. Existem muitas desculpas para a gente não fazer o que Deus mandou a gente fazer. E todo dia aparece mais desculpa. Mas sabe de uma coisa? A vontade de Deus é que a gente pega essas coisas e saia rápido com elas. Que a gente abraça as coisas, que a gente ama essas coisas. Você acha que Deus fica feliz quando Ele levanta alguém para ser um pastor e essa pessoa fala assim, não sei se eu sou pastor, não. Você acha que Ele fica assim, que bom, meu filho tão humilde. Eu mandei ele fazer o negócio e ele não tem certeza se é para fazer, ele ainda tem dúvidas. A humildade dele é tão grande que ele nem consegue falar o que ele é. Ou o pai fica feliz quando a gente pega o que ele falou e fala assim, é isso mesmo, é isso que a gente vai fazer. É isso que Deus mandou fazer, é isso que eu vou fazer. Eu tenho cara de pastor? Não. Tem jeito de pastor? Não. Visto igual pastor? Não. Mas eu vou começar a fazer todas essas coisas que um pastor faz. Porque eu preciso fazer o que Deus mandou fazer. Amém? Falando com vocês assim de experiência mesmo, sabe, irmãos? Eu, durante muito tempo, atrasei muitas coisas na minha vida. Como eu disse para vocês, essa questão do chamado foi uma delas. O que você é? Não sei. Que a gente fica assim, quem sabe Deus revela. Eu não vou falar não, porque é arrogância falar. Não é arrogância você falar o que Deus falou a seu respeito. Mas teve muitas coisas na minha vida que eu fui rápido também. Por exemplo, para vir para Montes Claros. Eu vim para Montes Claros com uma criança de 10 meses de idade, que não faz nenhum sentido. Podia ter esperado uns 2 anos, né, para ela ficar maiorzinha. A gente fez com 10 meses. Por que a gente fez? Por que a gente veio com 10 meses, Jack? Porque eu era irresponsável. Não, eu vim com 10 meses porque a gente estava com pressa de fazer a vontade de Deus. Porque se existia uma palavra falando Montes Claros, não tinha mais sentido ficar em Belo Horizonte. E isso é verdade mesmo, porque a gente não achava graça em nada lá em Belo Horizonte mais. A gente achava aquela cidade feia, cidade velha, cheia de carros, assim, gente, o que nós estamos fazendo aqui? A gente queria ir embora. E Montes Claros era a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãos. Você entende o que eu estou falando? Pressa para fazer o que Deus mandou é aquela pressa da criança mesmo. Eu quero fazer uma coisa boa, eu quero viver uma coisa boa. Eu sei que o que Deus tem para mim é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa ter sem Ele. Amém? Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Entender a vontade de Deus e abraçar a vontade de Deus. Esquece esse negócio de Jonas, tá? Esquece Jonas. Jonas é Antigo Testamento. Qual que é a história de Jonas? Eu não queria não, mas aí Deus foi lá e me jogou no mar, e aí mandou uma baleia, e a baleia me vomitou, e aí eu fiz a vontade de Deus. A gente às vezes tem essa ilusão, né? Aqui dentro fala assim, não, mesmo que eu não queira, Deus vai fazer. Deus vai mover as coisas, Ele vai transformar as situações, vai criar um tanto de problema para mim, eu vou acabar fazendo. Não vai, irmãos, não vai. É igual eu falei com vocês, a gente só conhece a história de Jonas, mas certamente tinha um tanto de profeta que a gente nunca ouviu falar, porque ele não cumpriu a vontade de Deus. Porque Deus mandou fazer uma coisa e ele não quis fazer, teve que pular, teve que ir para o próximo. Eu não quero ser essa pessoa que ficou para trás. Eu não quero ser essa pessoa que Deus mandou eu fazer alguma coisa, eu não fiz, Ele colocou outra pessoa para fazer. Eu não quero, porque é muito chato você ficar pensando assim, o que poderia ter sido. Eu não quero pensar no que poderia ter sido. Eu quero verdadeiramente olhar para trás e falar assim, eu fiz tudo que Deus mandou eu fazer. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito. E eu fiz tudo do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Eu fiz tudo com alegria. Eu fiz tudo feliz. Eu fiz tudo sem murmurar. Olha só que princípio importante esse. Sem murmurações. Porque às vezes a gente vê isso, né? Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, não sabe como é que é, né, irmãos? É a luta mesmo. É o sacrifício, né? Cada um, Deus deu uma cruz para cada um. Essa é a minha cruz. O ministério é a minha cruz. E às vezes as pessoas acham isso bonito, porque elas aprenderam assim, né? Porque o pastor delas era assim.
e fala assim, não, para você estar fazendo a vontade de Deus tem que ter muito sofrimento envolvido. Mas sabe, irmãos, a verdade é, a nossa felicidade está no cumprimento do chamado. A nossa satisfação está no cumprimento do chamado. O nosso senso de propósito está somente no cumprimento do chamado, porque nós somos cristãos. Amém? Como que o cristão pode ser feliz? Fazendo a vontade de Cristo. Não existe outro jeito. Então a gente tem um tanto de propostas no mundo, né, de propósito. Eu já vi várias propostas no mundo. Não, a propósito é você dar um apartamento, deixar um apartamento para os seus filhos. O propósito é você pagar a faculdade dos seus meninos, deixar eles encaminhados na vida. O propósito é você juntar muito dinheiro. Nada disso é propósito, irmãos. Tudo isso aí é só perfumaria. É só coisa para te distrair. Só existe um propósito. O propósito é fazer a vontade de Deus para você. O propósito é você cumprir o seu chamado. Qual que é o meu chamado? Não sei. Descubra. Faça o rema. Amém? Faça o rema. Todo mundo aqui está fazendo rema, né? Quem aqui está no segundo ano do rema? Deixa eu ver. Você não, Timóteo, você está no terceiro ano. Estou brincando. Estou brincando. Todo mundo no segundo ano, né? O que acontece muito no segundo ano? Muito no segundo ano do rema. Começa a surgir uma pergunta assim. Você já descobriu qual é o seu chamado? Não é? Parece demais. Você já descobriu qual é o seu chamado? E tem gente que fica pirando nisso. Mas sabe, nem sempre vai vir tão claro o chamado. Mas não importa. Sabe o que vem claro? O que eu tenho que fazer agora. Isso é claro, irmãos. Isso o Espírito Santo sempre vai te falar. O que eu tenho que fazer agora. Eu não sei como é que vai ser daqui a 5, 10 anos, mas agora eu tenho uma direção clara do Espírito, eu vou entrar nessa direção. E se você tem um chamado mais claro sobre um chamado, sobre um ministério, abraça o ministério. Amém? Abraça. Você é professor de criança? Cara, você tem que ter muito orgulho de falar, eu sou professor de criança. Amém? Tem que ter orgulho mesmo. Não é falar assim, pois é, eu tenho chamado de mestre, hoje eu estou dando aula para as crianças, né? Quem sabe Deus um dia vai me ver naquele lugar e vai me levantar. Não, irmão, você é professor de criança. Eu acho que não tem nenhuma responsabilidade maior do que essa. O tanto que você consegue influenciar a vida desses meninos para a vida. Amém? Porque eu tenho chamado para as nações, né? Mas hoje eu estou responsável pela limpeza da igreja, né? Mas um dia Deus há de me ver aqui na humilhação e vai me levantar. Não, irmãos. Você está responsável por uma coisa muito importante. Está responsável pelo andamento dessa igreja. Entende? Você precisa amar o que você faz. Mesmo que não seja o seu chamado final, porque não importa mesmo. Você precisa amar o que você faz. Entenda uma coisa, a gente precisa voltar, às vezes, a pensar como os cristãos primitivos pensavam. Os cristãos da primeira era, né? Da era da igreja primitiva. Sabe qual era o pensamento deles a respeito do futuro? Jesus vai voltar a qualquer momento. Quando eles faziam isso? No século I. Jesus vai voltar a qualquer momento. O apóstolo Paulo escreve isso nas cartas o tempo todo. Jesus está chegando, Jesus está às portas. Então, quando você, pensa nisso, se a gente tem esse pensamento que Jesus vai voltar a qualquer momento, e a gente tem esse pensamento, amém? Que Jesus vai voltar a qualquer momento. Faz sentido você fazer alguma coisa no ministério, pensando na próxima fase do ministério? Faz sentido você falar assim, eu vou fazer um negócio aqui porque Deus vai me colocar em outro lugar? O que faz sentido? A única coisa que faz sentido é, eu vou fazer isso aqui porque é o que Deus quer que eu faça. E é aqui que eu vou achar minha alegria, aqui que eu vou achar minha satisfação, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Porque talvez a fase que eu esteja no ministério seja a última fase. E sabe de uma coisa? Se eu ficar com esse pensamento, vou me poupar aqui para poder gastar lá na frente, você não vai ser achado servo bom e fiel. Você vai ser achado o servo negligente, que economizou. Porque se Jesus voltar a qualquer momento, não faz sentido você se economizar. Sabe o que faz sentido? Você gastar tudo que você tem. Mesmo que você ache que não é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você agora. Então é isso que eu vou fazer agora. É onde meu coração está, irmão. É onde eu estou agora, amém?
ficar de pé? A vontade de Deus é que a gente valorize aquilo que Ele valoriza em nossas vidas. A vontade de Deus é que a gente se empolgue com aquilo que Ele se empolga. Aleluia. A vontade de Deus é que você seja feliz naquilo que você está realizando para o Senhor. Aleluia. Deus tem um chamado para cada um, irmãos. Existe um ladrão na igreja, um ladrão grande de alegria, de paz, de propósito, que chama-se comparação. Você ficar se comparando com os outros, você ficar se comparando com os dons dos outros, com o cargo dos outros, com a posição dos outros. Isso é um ladrão, porque ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você só tem um lugar para você estar. Aqueles dois servos bons, eles podiam ter falado assim, mas por que o de 2 podia ter falado, mas por que eu não ganhei 5? Por que Deus me considerou inferior? Por que Ele não me deu 5 e me deu só 2? Mas sabe, se ele tivesse feito isso, ele não teria colocado toda a energia dele em fazer o que ele deveria ter feito, que era multiplicar o dom. E quando ele multiplica o talento, ele recebe o mesmo elogio daquele que tinha 5. Comparação não pode existir no nosso meio, irmãos. Comparação não pode existir no nosso coração. Isso não pode existir. A gente não está aqui para se comparar. A gente está aqui para fazer o que Deus mandou a gente fazer. A gente está aqui para ser feliz com aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente está aqui para aproveitar a nossa vida, os nossos dias, sendo fiel em tudo que Ele mandou a gente fazer. Oh, aleluia. Nós somos chamados para uma vida de fidelidade, uma vida de alegria, uma vida de propósito no Senhor. Nós somos chamados a uma vida em que as coisas vão fazer sentido, em que as coisas vão ter um motivo para a gente fazer. Nós temos um propósito, nós temos um propósito, nós temos um propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria fazer uma oração nessa manhã. Eu queria saber se tem alguém aqui que crê ou que acha que está negligenciando o chamado de Deus em sua vida, que está por algum motivo não fazendo aquilo que Deus mandou você fazer por algum motivo. Pode ser qualquer motivo, pode ser até bons motivos. Eu queria que nessa noite, eu queria que nessa manhã você desse um passo de fé, amém? Você viesse aqui na frente e admitisse mesmo que você precisa avançar mais, que você precisa se soltar mais, que você precisa largar algumas coisas. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Não deixe o diabo te travar. Não deixe a mentira te travar. Não deixe o medo te travar. Você tem um chamado, você tem um chamado. E tudo aquilo que o Espírito Santo está te falando é o melhor caminho para você. É um caminho que vai te trazer felicidade, é um caminho que vai te trazer certeza, é um caminho que vai te trazer respostas, irmãos. Você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Tudo aquilo que você fizer. Não tenha medo. Quando você está vindo aqui na frente, você está dizendo para Deus: o Senhor pode me usar, eu não quero ficar parado mais, eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar. Aleluia. Nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos avançar juntos, amém? Aleluia. Vamos orar por vocês.
eu te entrego